Nós estamos num momento muito delicado. Esse momento delicado compreende para a gente a capacidade de analisar a geopolítica, o político, o momento atual e o nosso futuro. O momento atual político a gente tem que analisar na visão estratégica de macro e macro do que a gente quer para o PDT. Primeiro, o PDT tem que traçar seus caminhos conforme a sua história, a sua coerência e olhando para o futuro. Então, eu não quero discutir governo de A, B, simpatizantes ou antipatizantes do PT ou do PMDB. Eu quero discutir o que é melhor para o PDT, que é o único partido da minha vida e o de muitos de vocês. Falado isso, desde que nós entramos no governo do presidente Lula em 2007, e diga-se de passagem, que é bom registrar a memória, nós tivemos candidatura própria. Aqui, nesse plenário, uma parcela foi contrária, mas esmagadora maioria decidiu pela candidatura do senador Cristóvão, que com muita honra representou nosso partido. Registre isso e nossa eterna gratidão ao seu papel eleitoral. Depois de vencidos na eleição, resgatar a memória, que é importante, que muitos companheiros ainda não estavam no partido, outros se elegeram depois e não sabem das informações. E a gente tem muito preconceito. As pessoas às vezes nem me conhecem, não gostam de mim, nem me conhecer. Então, calma, conhece, pode não gostar. É um direito e a maioria faz isso. Mas o que eu posso fazer? Então, nós deliberamos sobre o apoio e ingresso no governo do presidente Lula depois da eleição. Depois de ter perdido a eleição. À época, o presidente Lula nos chamou, eu fui com os dois líderes que infelizmente não estão no partido. Um morreu, que era o senador Jefferson Pérez, o outro era o Miro, que saiu do partido, e o Manel Dias, que era o secretário nacional do partido, ao presidente Lula no Palácio. Conversas claras, à luz do dia. E o presidente, eu sei que vocês não apoiaram, mas eu quero construir uma nova aliança dentro do governo que eu estou recomeçando, que ele tinha sido eleito a primeira vez, e eu quero construir uma aliança olhando para o futuro. E o PDT é fundamental, eu quero o PDT no meu governo. Depois foi-se avançando-se até que foi configurado o PDT no Ministério do Trabalho e o presidente Lula solicitou que fosse eu. Eu submeti, muitos estavam aqui, isso, à convenção do partido, ao diretório do partido, foi aprovado à época por unanimidade. Fui participar do governo, com algumas condições que me foi tirada pelo partido. Tem algumas testemunhas que estão aqui. Primeiro, o partido jamais aceitaria votar contra a sua linha programática ideológica. Não há força que a gente possa haver possibilidade do PDT recuar na defesa dos trabalhadores, da causa nacional, do projeto de nação, da educação de tempo integral. Isso foi repetido, muitos aqui viram, muitos assistiram. Eu sou um pouco cartesiano, eu gosto de repetir só para rememorizar. Bom, fomos para o governo. Ganhou depois a presidente Dilma, nós fomos o primeiro partido a apoiá-la, reiteramos esses compromissos. Eu já não estava no Ministério, Brizola Neto ficou uma parte do Ministério, depois o Manel Dias ficou outra parte do Ministério até hoje. Primeiro eu quero dizer ao Manel, companheiro Manel Dias, você nos honra e nos orgulha em qualquer função pública. Em qualquer função pública. Quem pensar ao contrário, ou age de má fé ou não te conhece e tem preconceito. A gente te conhece, a gente sabe da tua história, da tua lealdade. Maneca é dos poucos homens públicos que foi caçado 2 vezes, como vereador e como deputado estadual. Tem história e tem lado. Tem história e tem lado. E viu como eu, ao lado de Brizola, o que foi a dificuldade de um líder como Brizola praticamente ficar sozinho na sua etapa final de vida. Então, companheiro Maneca, tenha certeza que esse partido tem em você uma reverência e uma referência. Respeito e admiração de quem sabe da tua vida, da tua história, porque você não está aqui para brincadeira e o Manel é um homem que já passou dos 60, mesmo aparecendo menos. Já passou de 60. Tá carrinho de gara. Bom, dita essa preliminar, falar dessa preliminar, nós temos que examinar o momento político atual. E aí essa discussão tem que ser feita em nível. E eu quero dar minha opinião. Eu acho, e infelizmente alguns companheiros gravaram reuniões clandestinamente, editaram palavras que eu disse, exageraram nas palavras. Eu sou ser humano, eu erro. Dizem que eu sou falastrão, eu sou mesmo, que eu não guardo meu sentimento, eu falo às vezes até demais. Mas eu repito publicamente o que eu acho. Eu acho que nós estamos num processo de esgotamento. Esgotamento do modelo de fazer política. O PT, na minha opinião, está esgotado como modelo de fazer política.
como instituição partidária. Ficou um projeto hegemônico, muito poder pelo poder. E penso que nós já demos uma grande contribuição, porque no nosso período, e não é à toa isso, até quem não gosta da gente tem que respeitar. Eu fiquei 5 anos no Ministério do Trabalho, apanhei mais do que Judas em sábado de aleluia. E estou aqui de pé e na minha vida eu não tenho um processo. Eu não tenho um processo. Tá? Eu digo isso porque muitos companheiros, falsos companheiros ou mal companheiros, ou preconceituosos companheiros, insinuam sempre uma coisa aqui, podem examinar. E não é fácil fazer isso quando a mídia toda é contra. Eu sei o que eu passei. E eu sei muitas injustiças que muitos companheiros passam. Imprensa não é diário oficial. Imprensa não é veredito final da justiça. Imprensa divulga também aquilo que os interesses, ou os interesses, como falava Leonel Brizola, a movem, a constroem. Senão nós não teríamos essa rede de imprensa macro sendo hoje denunciadas por corrupção, por ganhar sonegação fiscal na fazenda. Sonegação de bilhão. Não é de milhão, é de bilhão. É bilhão. Então, dedo podre não pode vir apontar a gente porque está podre na origem. Então a gente tem que ter tranquilidade e coragem para falar, porque eu vejo muitos companheiros injustiçados. E eu dou um exemplo aqui para o companheiro Paulo Macedônio. Eu vi lá na tua cidade, Foz do Iguaçu, escolas que honrariam Leonel Brizola várias vezes, de primeiro mundo, e tu foste impedido de ser candidato por uma velania, uma distorção, por um abuso. E você é um homem honrado e eu não preciso olhar nada de você porque eu sei que você é um homem. Então essas injustiças não tenho no partido, que é o partido de caçados, de excluídos, de quem sofreu com a ditadura, de quem é perseguido. Não terão eco. Porque quem tem esse eco, a história vai cuidar de mostrar a verdade. Então, eu acho que nós estamos num momento crucial. Na minha opinião, nós temos que tomar um cuidado danado para não fazer coro com um discurso que está muito em voga hoje, que nós já vimos acontecer com Getúlio, nós já vimos acontecer com Jango, nós já vimos acontecer com Brizola. Corrupção, 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 e ninguém quer falar da dele. Existe maior corrupção do que fizeram com as empresas públicas no governo Fernando Henrique Cardoso? Existe. Existe maior corrupção pública do que fizeram com os bancos públicos, privatizados de forma venal, entregue de forma venal ao sistema financeiro cruel, deformado. Então, nós não estamos fazendo competição de quem é mais ou menos corrupto. Não é a nossa área, não é a nossa praia, não é o nosso campo. Nós queremos discutir o papel do PDT nesse processo. Não é ter ou não ter ministério. O ministério pode ser importante se ele for um instrumento para nós aplicarmos as nossas políticas. Não para ser consultado depois de que é feito. Não para sabermos pela imprensa de que vão tirar direitos dos trabalhadores. Nosso papel não é esse. Nosso papel não é esse. Então, eu penso e peço que os companheiros reflitam. Reflitam. Não é entrar ou sair do governo. É deixar com clareza para a sociedade, saindo do governo amanhã, o porquê estamos saindo do governo. Não é pelo denuncismo. Não é pela corrupção. Porque quem está sendo preso até agora são os empresários que fizeram a macro-corrupção da Petrobras. Empresa pública criada por Getúlio e que nós vamos morrer defendendo. Porque atrás disso tem muito interesse em pegar pressão. Tem muito interesse em acabar com a capacidade da Petrobras de capitalização para investir, para entregar para o capital internacional e comprar suas ações e tomá-la das mãos do povo brasileiro. Está previsto daqui a 10 anos a Petrobras ter 4 milhões e 500 mil barris dia. Seremos dos 5 maiores produtores do mundo. A quem interessa a desmoralização, o esfacelamento da Petrobras? Ao povo brasileiro ou ao capital internacional que quer ter no Brasil, e sempre quis, um quintal dos seus interesses? Então, nós temos que ter bom senso. Não é discutir se vamos ou ficamos, é dizer para onde nós queremos ir. E nós queremos ir construir uma opção para o Brasil com as nossas pernas. O PDT tem que ter desde já um grito claro: queremos candidatura própria a presidente da República para representar nossos projetos, nossas ambições, nossas teses.
queremos discutir com a sociedade o projeto que queremos para o Brasil. Se quiserem nossa companhia, ótimo. Se não, antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. Então, a profundidade dessa discussão é saber como a gente, nesse processo, mantém a identidade ideológica. E nós não mantemos a identidade ideológica fazendo o discurso da direita, fazendo o discurso apenas da cobrança ética, porque ser honesto não é favor, é obrigação. Não é favor, é obrigação. Então nós temos que ter muito cuidado quando eu peço. Olha, eu não sou tão velho, mas já tenho um capital de experiência. E eu tive o privilégio, eu tenho orgulho disso, porque muitos viam o Brizola de vez em quando. Está aqui seus 2 netos. Se eu estiver mentindo, você que estava do lado dele, já tivemos alguma diferença que acabou para mim, você é testemunha. Eu estava diuturnamente nos últimos 10 anos na casa do Brizola. Diuturnamente, aprendendo. Ele foi meu professor. Ele me ensinou a não tremer na hora das dificuldades. Não será o trabalhismo que vai jogar no mesmo mar de lama que deu um tiro no suicídio que fará de novo essa história. Nós conhecemos essa história. Nós vimos o que passou com Getúlio. Nós vimos a população da rua na véspera da sua morte ir para a rua e pedir a deposição do Getúlio. Pegue os livros, leiam a história. E depois do tiro no coração, ele virou o que é o maior herói, o maior presidente da história republicana brasileira. Nós não queremos ninguém morto mais para isso. Nós não queremos ver nenhum brasileiro morto pelas conquistas. Nós não queremos ver o sacrifício de ninguém individualmente para garantir uma democracia difícil, que tem que fazer a dialética, que tem que entender as dificuldades do relacionamento. Mas nós temos que querer com clareza construir o espaço da história do trabalhismo com a nossa voz, com o nosso perfil, com o nosso nome. Se é amanhã, se é depois da manhã, não importa. Na minha opinião, o que a convenção encaminhou para a gente no dia 12 de março foi isso. Candidatura própria e programa para o Brasil. O resto é pequeno perante de nós. É pequeno. Quem não nos quiser, que anuncie a opinião pública porque não nos quer. Se não nos quer porque está fazendo uma opção que quer fazer a política da direita, diga. Se não nos quer, que em vez de nós vamos ser punidos porque estamos defendendo o trabalhador, diga. Se não nos quer porque nós estamos sendo coerentes, diga. Mas não seremos nós que vamos fazer o papel do rato do porão do navio. É a minha modesta opinião. E isso eu não faço movido pela emoção somente. Eu falo isso movido pela história que esse partido representa. Peço desculpas, humildemente, a cada companheiro que possa pensar diferente. Peço desculpas se as minhas palavras podem ter sido, em algum momento, até incompreendidas por alguns. Mas o meu papel é esse. Não vou esperar a fala de todo mundo para ter uma posição, porque não seria eu. Eu pago um preço por ser esse falastrão. Se é esse meu preço, vou continuar pagando. Obrigado.